A abordagem videolaparoscópica tem muitas vantagens, não só a questão estética de menores incisões, mas uma recuperação muito mais rápida. Hoje, os nossos pacientes têm a possibilidade de ir embora no dia seguinte da cirurgia, muito por causa da tecnologia que a gente usa. O sleeve, ou gastrectomia vertical, é uma técnica basicamente restritiva, onde a gente retira aproximadamente 85% do volume do estômago. O que sobra é um tubo gástrico fino e alongado de aproximadamente 100 ml. O paciente não perde peso só por causa da restrição do volume do estômago, mas toda a modificação que acontece no seu funcionamento, e na área retirada existe uma produção muito grande de um hormônio chamado grelina, e que com a retirada dessa área a gente consegue um controle do apetite bastante efetivo. Os resultados do sleeve em relação ao controle das doenças associadas é bastante adequado. Dentre as vantagens do sleeve, a gente tem a manutenção da ordem natural do trato digestivo. Como não existem desvios, é possível fazer a avaliação posterior com endoscopia, exames endoscópicos de forma natural. O sleeve normalmente é indicado para pacientes bastante jovens e ele tem a possibilidade da conversão para outras cirurgias, como um bypass gástrico ou outras técnicas de componente intestinal, em caso de reganho ou em caso de complicações futuras. De desvantagens, o sleeve costuma exacerbar sintomas de refluxo. Então, pacientes que apresentam azia, refluxo severo, costuma-se contraindicar esse tipo de técnica. No bypass gástrico, a gente transforma o volume do estômago de mais ou menos 1 litro numa bolsa pequena, de aproximadamente 80 ml. Associado a isso, a gente faz um desvio do intestino, de aproximadamente 1 metro. A extensão total do intestino delgado varia de 6 a 9 metros. Então, nessa técnica, o desvio intestinal ele é bastante restrito. Essas modificações são suficientes para reduzir a capacidade de ingestão de alimentos, fazendo um componente restritivo, e diminuir a absorção das calorias, tendo também um componente desabsortivo. Não é só pelas mudanças anatômicas do estômago e do intestino que o paciente vai acabar emagrecendo. As alterações hormonais e bioquímicas no corpo do paciente, que acontecem por causa da técnica, fazem com que os resultados não só de emagrecimento, mas também de controle, como doenças, diabetes, hipertensão, tenham resultado excelente no pós-operatório. Cada cirurgia tem a sua vantagem e a sua desvantagem, e é baseado nisso que a gente escolhe para cada perfil do paciente de forma personalizada. As vantagens do bypass são o melhor controle metabólico a longo prazo de doenças como diabetes e a hipertensão. O bypass ele também consegue fazer um controle de sintomas de refluxo para aquele paciente que já apresenta uma sintomatologia mais grave relacionada a essa doença. As desvantagens do bypass são relacionadas à questão nutricional. Muitas vezes pacientes com deficiências vitamínicas vão ter o seu problema exacerbado com o bypass e vai ser mais difícil de fazer a reposição via oral. Por mexer no intestino, a gente cria a possibilidade de hérnias internas no bypass, fazendo com que esse paciente tenha uma hérnia interna ou uma obstrução intestinal. Esse é um risco bastante raro e normalmente de fácil solução cirúrgica. Em resumo, não existe cirurgia perfeita. Se houvesse, a gente só escolheria essa. O que existe é a ferramenta mais adequada para cada perfil de paciente e, principalmente, ele utilizar essa ferramenta no pós-operatório para conquistar o seu resultado. É importante trabalhar com o paciente a expectativa da perda de peso. Raramente, o paciente obeso severo, que é submetido a uma cirurgia bariátrica, vai ficar com seu peso dito ideal. Até o conceito de peso ideal é algo discutível. Quando se fala em peso ideal, normalmente se faz com a referência da altura do paciente. E é estranho pensar que qualquer pessoa, independente do sexo, raça, idade, com a mesma altura vai ter o mesmo peso. O que a gente sabe é que a grande maioria dos pacientes no pós-operatório vão perder em torno de 60% a 80% do seu excesso de peso. É o mesmo que dizer que um paciente de 1,60 m com 120 kg não vai necessariamente chegar a 60 kg, mas possivelmente vai estabilizar em torno de 80. Obviamente, existe uma variação muito grande entre os pacientes. Existem os autorrespondedores, que são aqueles pacientes que vão perder acima desse
excesso de 80%, e infelizmente a gente vai ter os maus respondedores, que são aqueles pacientes que perdem menos do que metade do seu excesso de peso. O mais importante é que o processo de emagrecimento que ocorre até normalmente os 12 meses após a cirurgia seja monitorizado e orientado pela equipe multidisciplinar. Mesmo em relação às técnicas, a perda de peso é muito semelhante. Não existe uma variação, pelo menos nos primeiros 5 a 10 anos, de perda de peso entre o bypass e o sleeve, que são as técnicas mais realizadas. Outra questão importante é o tempo de duração dos efeitos da cirurgia. Os estudos com maior tempo de segmento de pacientes operados mostram que é possível manter a perda de peso adequada mesmo após 20 anos da cirurgia. Obviamente que depende de uma série de fatores, em termos de doenças que o paciente apresenta, o grau de aderência aos cuidados pós-operatórios. O fato é que nenhum tipo de tratamento nos dias de hoje tem os efeitos e os resultados que a cirurgia tem no obeso severo. Mas é importante seguir as orientações da equipe multidisciplinar e ter o autocuidado.